Que alegria receber você aqui neste canal. Isso mostra seu interesse em entender melhor a palavra de Deus e este bloco de salmos intitulado Shir HaMa'alot, Cântico dos Degraus, Cântico das Subidas ou Cântico para os Peregrinos. Hoje nós vamos tratar do Salmo 132, que é o mais longo dentro deste bloco de salmos. O contexto do Salmo 132 pode ser observado no texto de 2 Samuel, capítulo 7. O capítulo 7 de 2 Samuel reflete o desejo do rei Davi de construir um templo para Deus. Davi morava no palácio e, num dado momento, ficou incomodado com a arca de Deus que estava em uma tenda. Assim, ele vai chamar o profeta Natã e compartilhar o seu desejo e a sua preocupação de construir um templo para Deus. Entretanto, conforme o texto diz lá, Deus fala com o profeta Natã que não seria Davi que faria um templo, e sim um de seus filhos. Devemos lembrar de que antes da construção de um templo fixo, existia desde o deserto um tabernáculo, que era um templo móvel construído pelo povo de Deus, debaixo das orientações de Moisés. Este tabernáculo tinha 3 divisões básicas: átrio, santo lugar e o santíssimo lugar, lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no dia da expiação. Vemos os detalhes sobre o tabernáculo a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo. Até o final do livro, no capítulo 40, nós temos alguns detalhes, como o levantamento das ofertas para a construção do tabernáculo, as medidas dos objetos que seriam usados, instruções específicas em relação ao seu funcionamento, os detalhes das roupas sacerdotais e, por fim, a sua inauguração no capítulo final 40 do livro de Êxodo. É bom esse destaque para entendermos o Salmo 132. O que nós notamos aqui nesse salmo, em primeiro lugar, é que o salmo retrata um momento histórico específico. O texto diz: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó, verso 1 e 2 na NVI. Qual foi o voto feito por Davi que o salmista deseja que Deus se lembre? A continuação do salmo traz a resposta. A partir do verso 3 diz: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O cântico, então, é uma petição para Deus se lembrar daquilo que Davi enfrentou, bem como o seu desejo de construir um templo para Deus. Naquele momento, ele disse que não faria nada antes de encontrar um lugar para o Senhor. Este texto é importante, pois o templo vai ter ao longo do processo um papel central na cultura hebraica e para o povo de Deus na antiga aliança. O salmista, portanto, faz menção deste momento histórico específico, quando o rei Davi está incomodado e diz: não permitirei que os meus olhos peguem no sono enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, conforme lemos no verso 4 e 5. O segundo destaque que podemos fazer é que o salmista também retrata um novo tempo na adoração do povo de Deus. A continuidade do texto vai nos mostrar isso, verso 6, a partir do verso 6. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Nós temos essa referência também, segundo Crônicas, capítulo 6. A Arca da Aliança experimentou várias andanças e mudanças e finalmente se fixou em Jerusalém. Um momento aqui de dedicação
a Deus com seus detalhes litúrgicos. No livro de 2 Crônicas, capítulos 6 e 7, vemos o cumprimento daquilo que Deus havia falado com Davi com respeito ao templo. O terceiro destaque que podemos fazer é que o salmista também retrata promessas feitas por Deus. Promessas feitas por Deus a Davi. O texto prossegue dizendo assim, nos mostrando os detalhes da promessa. Note bem que o salmo mostra que a descendência de Davi estaria no trono. Talvez aqui já uma aplicação ao ministério de Cristo como filho de Davi, já que Salomão falhou na observância aqui da palavra de Deus. Os versos 11 e 12 dizem assim: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino. Também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Olha só. Então o Salmo também fala da escolha de Sião como lugar do trono de Deus. Lemos nos versos 13 e 14 assim: o Senhor escolheu Sião, note bem, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. O texto também fala da bênção sobre Sião e os sacerdotes, verso 15: abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria, versos 15 e 16. O texto prossegue e o Salmo fala também sobre o poder de Davi, que será manifesto, uma profecia do ungido, versos 17 e 18: ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Depois dessa análise, quais são as lições que podemos retirar deste salmo? Nós temos algumas. Primeiro, Deus está agindo ao longo da história. Pense nisso, lembre-se disso. Deus está trabalhando. Fique atento então, porque o nosso Deus está trabalhando. Segundo, a palavra de Deus está se cumprindo. Ela está se cumprindo hoje e vai se cumprir. Inclusive, sobre esse texto, o apóstolo Pedro diz: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, olha só, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Atos 2, 29, 30 e 31, Pedro dá a esse texto um sentido profético. É interessante, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus foi cumprida em Jesus, continuará se cumprindo dentro do planejamento de Deus. Terceiro, Deus tem planos para cada um de seus filhos. Isso é importante. Deus tem planos para cada um de nós. Na nova aliança, todos somos sacerdotes, conforme o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Nós devemos estar atentos em relação a isso e nunca se esqueça disso. Deus tem planos para a sua vida. 4, o povo de Deus deve orar amparado nas promessas de Deus. Oramos com confiança diante daquilo que Deus fez, está fazendo e fará no final da história. Lembre-se das promessas de Deus. Isso é importante. E último, a bênção de Deus faz toda a diferença. Você está debaixo da bênção do eterno Deus? Isso faz toda a diferença. Pense nisso. Se você está debaixo da bênção de Deus, avalie tudo isso enquanto você caminha em sua jornada de vida e em sua jornada de fé. Que Deus siga dirigindo a sua vida e abençoando o seu caminho. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço em todos.